Podcast Rural. No seu podcast rural de hoje, a gente vai trazer uma informação importantíssima para você, produtor rural de gado de leite, gado de corte, mas principalmente você que está nesse momento agora, né? Nós estamos aí no início do ano, para você que está aí já no meio da preparação da alimentação para o seu gado para a temporada de seca, ou seja, está já com o milho quase no ponto, ou já no ponto, ou até já colheu e já fez a sua silagem. Mas a gente vai falar sobre esse assunto que é importante aqui, e quem está aqui do meu lado é o professor, produtor rural, engenheiro agrônomo, amigo do Francis de Oliveira, Fabrício Andrade. Isso aí. Bom dia. Bom dia. Chique no último? No último. Vambora, né? Essa barba branca aí? Ah, isso aqui já tá ficando velho já. É o telefone Xiaomi. Legal. Fabrício Andrade, assunto importantíssimo, né? Mesmo que a gente já tenha falado outras vezes aqui no nosso programa, é importante a gente trazer porque às vezes o produtor rural fez a sua silagem, aí quando foi abrir a silagem na época ele deu algum tipo de problema, e eu falei, onde é que eu errei? E aí ele começa a passar aquele filme na cabeça e coça, meu Deus, eu não me lembro o que eu errei. Então, para você tomar nota, tá bom? Grava aí, põe o gravador do seu celular do lado do radinho para gravar. Nós vamos trazer aqui os 10 mandamentos para se ter uma boa silagem. A silagem é o produto do processo feito que se chama ensilagem, que é pegar aquele milho ali, bonitinho, às vezes a cana de açúcar, ou às vezes até um capim, cortar no tamanho certo, sorgo, cortar no tamanho certinho, prensar, tirar o ar, deixar guardado ali por um certo tempo, e aí a hora que abre tem aquele cheiro gostoso. Rapaz, mas é bom o cheirinho de silagem. É gostoso. Eu acho que se eu fosse um animal, seria uma vaca, um boi para poder comer uma silagem, que é cheiroso, mas vai ser gostoso. Legal. Fala aí, Fabrício. Primeiro, por que você decidiu então estabelecer 10 pontos principais para o produtor ter uma silagem boa, de qualidade? Esse título 10 mandamentos é mais uma forma didática de organizar vários pontos ou vários fatores que influenciam de forma positiva ou de forma negativa no final da silagem, no produto final, que é o que você vai colocar lá no coxo. Então, para não ficar bagunçado, para não ficar aquela coisa assim difícil do produtor entender, a gente fala 10 mandamentos, né? Porque na Bíblia tem o quê? Na Bíblia tem os 10 mandamentos, então é mais fácil você entender essas coisas. Então nós separamos, portanto, 10 pontos que influenciam, nesse caso, no resultado final de uma boa silagem. Com certeza. Vamos então para o primeiro, sem mais delongas. Tipo de milho específico para silagem, né? Vamos pegar a silagem de milho como exemplo, mas em algum momento você deve comentar sobre outros tipos. Mas vamos seguir pela de milho, por quê também? Porque nós temos uma confusão danada com relação a isso aí. Primeiro porque as empresas, quando vão vender a sua semente, quando vão comercializar a sua semente, a maioria delas não estão pensando se aquela silagem é específica para o produtor ou se não é específica para a silagem. É claro, cada empresa tem que pensar no seu lucro, então isso é normal, a gente entende perfeitamente essa questão. Mas nós que somos técnicos, nós que estamos ali para resolver o problema do produtor, nós temos que estudar isso aí. Os agrônomos, zootecnistas, veterinários têm a obrigação de estudar, porque não é todo milho que é igual. A gente pensa, a gente acha que todo milho, todo grão é igual, e não é igual. Mas como assim não é igual? Existem grãos que são mais biodigestíveis, que são mais moles. Olha só, eu estou falando de grão, não estou falando de planta. Porque quando você pega a parede celular da folha, praticamente tudo é a mesma coisa. Tudo é quadrado, a forma da parede celular é a mesma de uma planta para outra. Agora, quando você vai para o milho, aí sim, no grão nós temos diferença. Nós temos milhos que têm mais dureza, que tem um aspecto, uma propriedade mais vítrea, isto é, ele é mais duro e, consequentemente, o animal
tem mais dificuldade de extrair dali de dentro o amido, que é o que tem lá dentro de bom. Ah, mas tem proteína? Não? Tem, Cristo, tem proteína. Por volta de uns 8, 9% de proteína, dependendo da silagem. Mas o que mais tem ali dentro é energia. Essa energia vem da onde? Essa energia vem do amido. Professor, mas o que é esse bendito amido? Esse bendito amido é a união de várias glicoses que são sobrepostas umas às outras ao longo dos 90 dias que essa cultura está lá no campo. Então a planta faz fotossíntese. A fotossíntese é a produção de açúcar, a produção de glicose. Essa glicose é armazenada em algum órgão da planta. No caso do milho, esse órgão é a espiga. Então, quanto mais tempo a planta fica no campo, mais glicose é armazenada uma em cima da outra. E essa glicose armazenada uma em cima da outra vira amido. Tá, mas o que é glicose? Glicose é açúcar. Então você pega açúcar lá na sua casa, mistura na água, você está tomando glicose, pronto. Essa glicose, esse açúcar, esse amido, é o que faz a vaca produzir leite. É o que faz a vaca encher o balde de leite. Então, por isso que quando você coloca uma silagem de milho no coxo da vaca, a vaca aumenta o leite. Não é por causa da proteína, é por causa da energia, é por causa da glicose, por causa do amido. Esse amido está incrustado, ele está encapsulado dentro do grão. Quanto mais duro for o grão, mais difícil, mais energia a vaca vai gastar para quebrar esse grão. Olha só, essa quebra do grão pelo rumen da vaca é um processo que gasta energia, é um processo gastador de energia. Então a vaca está buscando a energia que está no grão, porém ela tem que ter uma reserva de energia para quebrar aquele grão. Se você coloca um grão lá dentro, que já é difícil de ser quebrado, isso significa que a vaca vai gastar mais energia ainda para quebrar a energia que ela vai precisar. Então, é um processo doloroso para ela. Logo, se você coloca dentro da barriga dela um grão, onde ela vai gastar, onde ela vai ter um dispêndio menor de energia para quebrar aquele grão, portanto, ela acumula mais, sobra o saldo energético para que ela possa se nutrir e produzir leite é maior. Uai, professor, quer dizer que então que quanto mais mole for o grão, melhor é para a vaca? Melhor é para a vaca. E existe, professor, grãos que são mais moles do que os outros? Existem. E é esse primeiro tópico que nós estamos falando para vocês, que existem grãos que quando maduros, quando no seu estágio fisiológico completado, ele é mais mole, portanto mais fácil da vaca aproveitar isso. Meu Deus do céu, eu não sabia disso não, para mim tudo era igual. E não é igual. Eu entendi. No caso, então, quando o produtor rural for ali na empresa comprar, sem dizer marca, inclusive, como é que ele tem que falar? Fala assim, eu quero um milho para silagem ou tem alguma outra coisa específica que ele tem que pedir para o... Não. Ele vai pedir um milho para silagem dentado. Dentado amarelo. Então, os grãos que são dentados e amarelos são grãos moles. Mas que raio é esse de grão dentado? O grão dentado é aquele grão comprido que parece um dente e tem um furinho na ponta. Sei qual é. Lá na cabecinha do grão tem um furinho, tipo um furinho de queixo, furinho de bochecha. Sei. Aquele grão é amarelo. A cor dele é amarela. Só que quando você vai pegar, quando você for olhar o saco, não tem como você ver, porque ele tá vermelho, né? Então o vendedor tem que saber. O vendedor tem que saber. Aí é que tá, viu? Aí é que tá. Tá, beleza. Então o produtor foi lá, comprou a semente certinha para poder fazer silagem. Certo. Mas aí ele tem que plantar essa semente, né? Fazer então todo o processo para preparar o seu milharal. E aí vem a tal da nutrição do milho. Aí vem o tal da nutrição do milho. Ou seja, o pecuarista tem que ser um bom agricultor. Senão ele tem que contratar uma equipe boa para poder fazer o que ele não sabe fazer. Veja bem, ó, se ele comprar o grão vermelho, que é aquele grão redondinho, ele vem mais redondinho e a ponta dele não tem um furinho na ponta, já acabou com tudo. Já deu errado tudo isso aí. Então tem o grão vermelho e tem o grão dentado. Por que o grão dentado é mais mole e o grão vermelho
Cristo, o grão vermelho é para fazer grão. Por isso que ele tem que ser duro. Porque olha só, o cara vai colher na roça, vai jogar no caminhão, vai levar para moega, da moega vai para o silo. Se ele não for duro, o caruncho acaba com ele. E o movimento, a logística acaba com ele também. Até ele chegar na indústria, chega tudo quebrado. Então ele tem que ser duro mesmo. Isso já é de propósito. Só que ele não foi feito para fazer silagem. O problema é que, infelizmente, as empresas às vezes direcionam esses milho de forma covardemente para o pequeno produtor, para o grande produtor, e isso acaba causando prejuízo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa nutrição. Segundo mandamento, nutrição do milho. Você foi lá e comprou o grão dentado, colocou, plantou, tudo certinho. Agora você vai ter que adubar esse milho. Adubar com NPK, de preferência 300, no mínimo 300 kg de adubo por hectare. Ah, você tá dando receita de bolo. Não tô dando receita de bolo não, gente. É porque tem muita gente aqui que não sabe nem o que é análise de solo e nunca fez análise de solo, infelizmente. Então, já que você não fez, já tá fazendo errado desde o começo, então tenha pelo menos essa consciência. Para a silagem sair barata, para a silagem de milho sair barata para você tem que adubar, senão ela vai sair cara. Aí depois você vai ficar com essas invenções de moda. Aí começa a inventar, capim pra cá, capim pra lá, mistura mão basta não sei na onde, planta isso, planta aquilo. É só adubar direito, gente, não tem segredo. O milho cresce muito, produz muito. Quanto mais produz, mais dilui o custo e mais barato fica o custo da tonelada por hectare. Então, vamos lá. O que é essa adubação? É no mínimo 300 kg de adubo por hectare e você vai fazer depois a cobertura com ureia, no mínimo 150 kg de V4 até V7. O que é V4? O que é V7? É o estágio fenológico. Aí a pessoa vai falar assim, agrônomo, tá? Agrônomo. Tem agrônomo que às vezes manda mensagem para mim, você fica perdendo tempo com fenologia, isso aí não adianta nada. Agrônomo. Cristo. A planta, ela não entende o que é noite, ela entende o que é noite, o que é dia, mas ela não entende o que é dia 1, dia 2, dia 3, ela não entende o que é quinta-feira, sexta-feira. A planta, ela recebe sinais do meio externo. Esses sinais é luz, é temperatura. Então ela vai somando isso ao longo do tempo e a ciência organizou isso e colocou o nome de fenologia, que é os estágios fenológicos, ou seja, uma folha definitiva, 2 folhas definitivas, 3 folhas, 4 folhas. Isso é importante, por quê? Porque entre V4 e entre V7, isto é, entre 4 folhas definitivas e 7 folhas definitivas, o milho está definindo seu potencial produtivo. Então é lá que você tem que colocar a ureia. Colocar a ureia sempre antes da chuva. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado você acertar o dia da chuva, mas por favor, coloque a ureia antes da chuva. Não coloque ureia com a terra molhada, porque se você colocar a ureia com a terra molhada e não chover logo após, você vai perder essa ureia. Então a ureia tem que ser colocada antes, para que a chuva entranhe a ureia na terra, de preferência com a terra seca, e chover logo depois. Isso vai fazer logo, lógico, acompanhando a previsão do tempo. Dividir essa dose, se for 150 quilos, em 2 doses de 75 quilos, uma em V4 e a outra em V7, ou você faz 100 quilos em V4, 50 quilos em V7, ou vice-versa, inverte, nunca colocando a dose inteira, principalmente para aqueles que têm solos arenosos e tem solos ondulados, solos onde nós temos uma grande possibilidade de haver erosão laminar. É só você fazer isso que vai dar certo. Essa ureia vai fazer o milho produzir, essa ureia vai fazer o milho crescer, e sem ureia, infelizmente, não tem como você produzir milho, porque o milho tem uma grande demanda por nitrogênio. E aí, no caso, a nutrição já está finalizada? Aí, no caso, a nutrição está finalizada. Entendi. Então, vamos para o terceiro ponto? Vamos lá. Terceiro mandamento, então, para se ter uma boa silagem. Ponto de colheita do milho. Não adianta só o grão ser mole, como você mesmo falou, né, professor?
ele tem que ser o milho próprio para silagem, que ele tem que ser o dentado, ou seja, aquele mais compridinho, com aquela covinha lá na cabecinha, na parte mais amarela. Isso. Mas tem o ponto certo de colheita, que senão também ele vai ficar duro do mesmo jeito. Ele vai ficar duro do mesmo jeito. Não, ele vai passar do ponto. Passar do ponto. O que é passar do ponto? É aumentar demais a matéria seca e diminuir a água. Tá, tô entendendo. Então, Uma pergunta dentro disso aí, então, professor. No caso, a altura do milho pode interferir positivamente ou negativamente aí na hora da colheita e ter a silagem de qualidade? Porque a altura, se for mais alto do que um determinado ponto, você vai ter mais planta do que milho. Tô trazendo aqui uma coisa bem simplesinha para o nosso... Não influencia não, porque quanto mais alto ele fica, mais espiga aumenta, né? Ah, tá. Então porque nós temos mais folha, nós temos mais... Depende da cultivar. Nós temos mais folha, aí nós temos mais fotossíntese, nós temos mais fótons assimilados e, portanto, nós temos mais translocação de fótons assimilados. Para resumir, nós temos mais açúcar sendo encaminhada para... Entendi. Por isso que as folhas do bacheiro são importantes. Porque as primeiras folhas que secam do milho é a folha do bacheiro. Por quê? Porque elas entendem que elas precisam nutrir a espiga. Mas vamos lá. O que é o ponto de colheita? O ponto de colheita é quando o milho, a planta do milho inteira, picada, está com 33% de matéria seca. Tá. Não então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso? É pegar a espiga, quebrar e ficar com aquele negócio de ficar olhando a bunda da espiga, a ponta da espiga? Não! É pegar a espiga, pegar a planta inteira, triturar ela, levar para o forno micro-ondas ou levar para air fry e você vai fazer a desidratação dessa biomassa e fazer os cálculos tirando o teor de matéria seca. Quem não sabe fazer isso, vai no YouTube, digita aí. Como tirar a matéria seca do milho no forno micro-ondas. É a coisa mais fácil do mundo. Até minha avó, que já morreu, faz. Não tem segredo. Esse negócio de você ficar lá quebrando espiga e ficar olhando a bunda da espiga e olha para cá e olha para lá, isso não adianta nada. Nós temos que ser profissional. Então vai lá, tira 10, vai lá, anda no meio da roça, vai no meio da roça, pega uma planta, vai lá na outra ponta, pega a outra planta, para representar o todo. Você tritura aquilo ali num desentregador, num picador, o que você quiser. Aí você colhe uma amostra e leva para o forno micro-ondas, você vai tirar a matéria seca. Tem que pesar antes e depois pesar antes e depois. Eu não vou falar que senão você vai ficar bravo comigo que não vai dar tempo. Então você vai lá no YouTube, tá tudo lá descrito, tudo certinho. Inclusive ensinando o passo a passo. E aí você tira a matéria seca. Se deu 30%, você já pode começar a colher. Porque quando você terminar, já está com 33%, 35% de matéria seca e 67% de água. Se eu ensilar um milho com muita água, o que vai acontecer? A silagem vai apodrecer dentro do silo, vai ficar, vai dar chorume. Nós vamos ter lá dentro ácidos que não são desejáveis. Então você vai pegar naquela silagem, a sua mão vai ficar fedendo o dia inteiro. Você tem que jogar a roupa fora. Por que tem que jogar a roupa fora? Porque ali dentro foi criado ácidos que são indesejáveis para a silagem. Se você ensila o milho na hora certa, você tem o ácido lático, que é o ácido que responsável pela fermentação da silagem, por abaixar isso aí, nós vamos explicar no próximo ponto, no próximo tópico, né? Por abaixar o pH da silagem. Esse ácido lático é que dá o cheiro que você falou no começo do programa, aquele cheiro de azeitona. Sabe aquele cheiro que tem na azeitona, no palmito, essas coisas de conserva? Aquele ácido ali é o mesmo ácido que vai estar dentro da silagem. Então até a gente que cheira aquilo ali tem vontade de comer. Por quê? Porque você colheu o milho na hora certa. Não é o inoculante que vai fazer o milagre. O inoculante só vai aumentar a quantidade de micro-organismos, que no caso do milho, nós vamos falar mais na frente, é o Bacillus buchneri, vai aumentar a quantidade de micro-organismos que já tem que achar lá a silagem no ponto ideal de matéria seca, senão eles ficam loucos lá dentro. Pô, eu vim pra cá, mas é que só tem água. Aí uma hora você colhe o milho com muita matéria seca, muito seco, eles vão falar, mas só tem bucha nesse negócio. Então tem que ter o ponto ideal de matéria seca para que haja uma boa fermentação e a silagem fique cheirosa. Inclusive até evitando que você perca aquela camada superficial
que o povo costuma arruma uma rede escavadeira, joga um caminhão de terra por cima. Às vezes não adianta nada, porque não observou direito o ponto ideal de matéria seca. Você pode ser feliz, não importa o que aconteça na sua vida, contanto que não deixe que outros controlem suas atitudes. O apóstolo Paulo aborda 4 tipos de pessoas que estavam prejudicando o seu ministério enquanto ele estava na prisão em Roma. Houve alguns que ele considerou como seus companheiros, e os quais o encorajaram no seu ministério. Outros estavam criticando, competindo ou conspirando contra seu ministério. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Texto que está em Filipenses 1, 15 a 17. Poucas coisas roubam sua felicidade mais rapidamente do que ser criticado ou sentir que os outros estão trabalhando contra você. Por quê? Porque todos nós queremos ser amados, todos nós desejamos ser aprovados, ansiamos que todo mundo goste de nós. Mesmo assim, Paulo diz em Filipenses 1,18, mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Você não precisa da aprovação dos outros para ser feliz. Você é tão feliz quanto escolhe ser. Se outros estão infelizes com você, isso é uma escolha deles. Caso não tenha tido a aprovação de alguém agora, provavelmente você não a terá. E será infeliz se continuar tentando viver, sendo aceito por todo mundo. Paulo mais à frente explica nos versículos 29 e 30 o porquê você pode ser feliz e não importa a circunstância. Pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Paulo fala que é um privilégio sofrer quando você está fazendo a coisa certa, porque você é como Jesus quando alguém está te crucificando e tentando te atingir. Você pode ser feliz, não importa o que aconteça, se você olhar todo o problema do jeito que Deus olha e nunca deixar que outros tomem o controle da sua felicidade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.